Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, quinta-feira, 30 de abril. Confira os destaques desta edição. Universidade de Erechim segue com produção intensa de álcool glicerinado. Mudanças nas regras para empresas e empregados em tempos de coronavírus. Igrejas retomam as missas, mas pedem para que a população fique alerta às regras. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. E nós iniciamos a edição do Jornal da TV Erechim falando sobre o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está realizando em algumas áreas da cidade de Erechim a pesquisa nacional por amostras de domicílios por telefone. Essa pesquisa não está sendo realizada presencialmente como de costume, em decorrência do coronavírus do Covid-19. Diante do exposto, o IBGE pede para que as famílias que receberem um telegrama entrem em contato com o Instituto, respondendo à pesquisa que, além de medir a taxa de desemprego, fornece indicadores sociais importantes ao planejamento e elaboração das políticas públicas da União, estados e também dos municípios. Se o informante tiver dúvidas sobre a identidade do entrevistador, poderá entrar em contato através do site que segue abaixo. Para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus, a Universidade Federal Fronteira Sul tem colocado seus laboratórios e seus profissionais para produzir álcool gel glicerinado e auxiliar hospitais e órgãos de segurança no combate ao Covid-19. Hoje pela manhã nós acompanhamos a produção desse importante produto em época de pandemia. Acompanhe. Em um cenário onde o coronavírus tem deixado milhares de pessoas infectadas, as ações de solidariedade estão se manifestando a cada dia. Em parceria com empresas locais que doam o insumo, é produzido no laboratório de uma universidade álcool glicerinado, que é utilizado para higienização em hospitais e órgãos ligados à saúde nos 32 municípios que fazem parte da AMAL. Professores da Universidade Federal Fronteira Sul têm doado seu conhecimento para produzir, envasar e distribuir álcool glicerinado a toda a população de hospitais da região da AMAL. O álcool é produzido dentro das normas estabelecidas pela Anvisa. Logo que começou a pandemia e o isolamento de nós servidores aqui da Universidade Federal, um grupo de professores via WhatsApp resolveu vamos fazer alguma coisa para auxiliar, né, a população que tanto nos paga de impostos, né, para a gente estar aqui servindo a população. E aí surgiu a ideia de produzir o álcool glicerinado, né? Então fomos atrás de protocolos, de quais que seriam os insumos e tal. Aí alguns professores que tinham mais contato com as empresas começaram a perguntar: mas você consegue doar álcool, você consegue doar glicerol, você consegue doar água oxigenada, água destilada a gente consegue produzir aqui dentro do laboratório. E em um dia a gente já conseguiu alguns contatos, um pouco de produtos. Vamos testar e vamos começar a produzir, né? Então foram um grupo de professores que foi atrás das empresas que também sentiram a possibilidade de começar a participar. Conseguimos produzir um primeiro lote de aproximadamente 200 litros, vimos que dava certo. Montamos uma linha de produção ali, conversamos com o pessoal da Defesa Civil, com a Prefeitura, já conversaram com o pessoal da AMAL, e aí sentiram que o produto é um produto bom, fácil de usar, nós, pela experiência que a gente tem, fácil de produzir também, né, das misturas. Fomos atrás de desencanamento e tal, montamos aqui uma estrutura provisória ali para fazer toda essa mistura em um grande volume. Conseguimos produzir até 200 litros por hora, né, desde da sua mistura, do invase, rotulagem também. A própria Defesa Civil falou que temos uma necessidade grande, né, de 15 mil litros, quem sabe até durante todo o período de pandemia, né. A gente já produziu para aproximadamente 2 mil litros e estamos em produção também, né? Então é um grupo aí de uns 10 servidores que nós estamos aí, a gente vai se revezando também, um pouco de cada um, e quando a gente tem oportunidade, claro, sempre com doação desses produtos, né? Então a doação do próprio álcool, que é o maior volume, né? O álcool 96 para depois transformar em álcool 80.
tivemos doação também do glicerol para uma empresa aqui da nossa cidade também, a própria água oxigenada, e estamos produzindo aí com bastante alegria também de poder estar contribuindo um pouco, dando um retorno um pouco do que a sociedade investe em nós, né, enquanto universidade. A logística deste produto é executado com o auxílio de diversas empresas que fornecem um insumo para a produção do álcool glicerinado. A Defesa Civil e a Força Voluntária têm auxiliado fazendo o repasse deste produto. Bom, a distribuição, nós levamos toda a quantidade que é produzida aqui para a MAU, né? E a MAU, ela tem a organização daí para distribuir para os municípios que pertencem à MAU, né? São 32 municípios, onde a MAU distribui para os hospitais e fica a critério daí da MAU fazer esse tipo de distribuição lá, né? A gente retira daqui a produção, que é uma produção bem elevada, graças a Deus, né? Com o pessoal aqui da Universidade, né, Federal, tem uma parceria grande junto com a Defesa Civil, com a Força Voluntária. E daí nós levamos para a MAU, que é parceira, tem as empresas colaboradoras também, né, que estão apoiando o pessoal da universidade, né, então é levado e a MAU que faz a parte da distribuição. Nesta manhã, acompanhamos de perto o processo de produção e suas etapas. O produto que é produzido já foi distribuído para muitos órgãos de saúde e segurança, conforme enfatiza o presidente da Liga de Defesa Nacional. A primeira remessa, quando foi produzida, nós distribuímos no Hospital Santa Terezinha, distribuímos em vários postos de saúde, né, onde estava necessitando. Levemos na PRF, Polícia Federal, Estadual, nas áreas de segurança, né, levemos onde estava precisando, daí a primeira remessa foi distribuída. E daí depois a MAU fez parceria para fazer a distribuição para os municípios que necessitam, né, tanto que eles que compram o álcool, né, a glicerina, daí a Alfar cedeu e daí a gente montou essa produção, né? Mas com a parceria de todos aí tá dando sucesso, né? A primeira remessa foi distribuída aqui na comunidade, nos órgãos de segurança e nos hospitais aqui. A segunda remessa foi para a MAU, que já fez a distribuição. Essa outra remessa aqui, que está sendo produzida, vai para a MAU. Daí nós vamos continuar a produção conforme a demanda da MAU. Conforme a MAU vai precisando, nós vamos produzindo, né? Porque ele tem o prazo dele também tem que ser respeitado. Então não adianta produzir uma quantidade bem grande que pode vencer. Então conforme a MAU vai necessitando, a gente vai produzindo, né, com a parceria e distribuindo. A Universidade Federal Fronteira Sul disponibilizou toda a estrutura de laboratórios, professores e químicos para auxiliar neste momento de pandemia e produzir com excelência o álcool glicerinado. A produção do álcool glicerinado segue todas as recomendações da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e tem a mesma eficiência e proteção antibacteriana que o álcool em gel possui. E no próximo bloco você confere mudanças nas regras para empresas e empregadores em tempo de Covid-19. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo aí para essa sexta-feira, feriado, Dia do Trabalhador. Nós já retornamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É Master Ofertaço. Leite longa-vida Italac 1 litro, 2,48. Queijo mussarela Parlac fatiado, 17,99 kg. Bebida láctea Tialac, 1,99. Arroz branco Dona Branca 5 kg, 9,99. Cerveja Dado Beer leve lata, 1,79. Se for dirigir, não beba. Corra! É só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa.
Com a flexibilização do decreto municipal, as igrejas voltam a celebrar cultos e missas, mas é necessário estar atento às regras de higiene e segurança. Acompanhe as orientações enviadas pelo padre Walter Girelli para as pessoas que vão frequentar as missas aqui no município. Amigos e amigas, queremos deixar algumas orientações com relação ao uso do Santuário de Fátima neste tempo ainda de pandemia. Nós lembramos que nós vamos seguir as orientações do governo do estado, que possibilita a participação de até 30 pessoas, e nós recomendamos que quem vier venha com máscara, que as pessoas mais idosas procurem evitar de vir participar, a não ser excepcionalmente, se tem uma intenção especial de missa. Lembramos também que venha com a máscara, e que tenham todo o cuidado. Por exemplo, se você está passando por uma situação de gripe, alguma debilidade física, por favor, se resguarde. As nossas missas estão sendo transmitidas pelo Facebook, pelo YouTube, você poderá participar por ali. Então nós teremos uma reunião ainda amanhã para ver o que vamos fazer a partir do mês de maio, qual a atitude que vamos tomar. Mas por enquanto as orientações nossas aqui da cidade de Erechim vão nesta linha. Seguem as missas com isolamento social, com a participação restritiva. Mas vamos continuar confiando, rezando e perseverando na fé e no cuidado. Paz e bem a todos e a todas. E hoje nós recebemos na TV Erechim a advogada especialista em direito tributário Luana Marsaro. Dentre os assuntos, as mudanças no pagamento dos impostos e tributos federais. Acompanhe. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim para falar um pouquinho dessa questão toda que a pandemia acabou criando no mundo jurídico também. Nós estamos recebendo a doutora Luana Marsaro, que é especialista em direito tributário, uma área bastante importante que tem sido bastante solicitada pelos empresários em virtude de tanta mudança que ocorreu rapidamente. Bem-vinda, doutora. Boa noite, Sandra, tudo bem? Obrigada pelo convite. Quero agradecer também todos os telespectadores que estão nos assistindo pela atenção e espero poder auxiliar vocês nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando aqui. A Luana faz parte do grupo de advogados MMPR, que está localizada no edifício Fratelli, prestando um serviço de excelência a todas as pessoas que procuram ajuda neste momento de pandemia, seja na área trabalhista, na área fiscal. Então o escritório está habilitado para auxiliar você no que você necessitar neste momento e também em outras situações que acabam surgindo no decorrer do ano. Tudo mudou tão rapidamente. Iniciamos março com uma expectativa de crescimento do país, criando novas frentes de trabalho, soluções para empresas e de repente mudou tudo e a gente regrediu em alguns aspectos. Com certeza. E na área tributária? Então, Sandra, a gente iniciou o ano de 2020 com uma expectativa muito grande, realmente, que fosse um ano muito bom para todo mundo. E acabou acontecendo essa questão da pandemia, do Covid-19, que assombrou a todos nós em questões psicológicas, financeiras, enfim, foi um grande susto para todo mundo. Na questão tributária, hoje, que a gente vislumbra de possibilidade são o adiamento do pagamento dos tributos federais, né? Incluindo o Simples Nacional, INSS, FGTS. Então, tudo isso foi feito através de resoluções, decretos e medidas do poder público para poder adiar o pagamento. A gente diz que é uma vantagem por quê? Porque foi feito o perdão dos juros de acréscimo do pagamento desses tributos e também dá um fluxo imediato de caixa para as empresas, né? Segundo o nosso presidente falou, são em torno de 80 bilhões de reais que ficariam no caixa das empresas para poder utilizar para pagamento de folha, enfim, outras coisas que fossem mais importantes nesse momento. Em uma entrevista, uns dias atrás, o presidente Acier relatou que alguns CNPJs iriam desaparecer em virtude desta pandemia toda. Aqui em Erechim, como é que tu analisa todo este cenário? Alguns CNPJs realmente já estão desaparecendo? Eu concordo com o presidente da Acier, o Fábio Vendrúsculo, né? Nesse sentido, porque a gente tem empresas que já estavam sofrendo uma recessão, já estavam
com uma certa instabilidade financeira, né? E com tudo isso que vem, elas acabam sim não tendo condições de se manter. Então, toda empresa que já estava com alguma dificuldade, ela venha nesse momento deixar de existir por esses motivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma expectativa boa que com todas essas medidas que estão sendo tomadas, os auxílios, enfim, que a gente consiga manter a renda, o emprego e também as empresas de pé para enfrentar esse período difícil. Como é que fica o INSS? As empresas continuam pagando normalmente os valores? Na verdade, também saiu um decreto, uma medida que foi flexibilizada a questão do pagamento do INSS, né? Então, as empresas vão poder adiar ali em 90 dias do pagamento desse tributo, bem como as empresas que estão se utilizando dos benefícios das medidas da medida provisória para a redução da jornada de trabalho e para a suspensão da jornada de trabalho, fica da forma que elas pagam, se elas reduzem a jornada de trabalho em 50%, elas só vão pagar 50% desses encargos, incluindo o INSS. E a partir da suspensão do contrato de trabalho, elas ficam com o benefício de não precisar realizar o pagamento do INSS durante esses 60 dias da suspensão. O imposto de renda à pessoa física, ele também sofreu uma prorrogação. Sim, foi prorrogado. Tá, e o imposto de renda à pessoa jurídica, como é que ele ficou para esse ano de 2020? A princípio, a questão do imposto de renda à pessoa jurídica se manteve da mesma forma, tá? Sim. A gente não teve uma medida específica para ter um benefício nesse sentido. Vai ficar como ficou o imposto de renda à pessoa física, né? Mas, a princípio, a gente não teve nenhuma alteração nesse calendário. Algumas guias que as empresas pagam, por exemplo, para municípios, impostos municipais. Teve alguma prorrogação da parte do município, algum perdão por parte do Estado também? Na questão dos impostos estaduais e municipais, o que a gente consegue observar aqui ainda não teve nenhuma movimentação quanto dos governos, tanto do prefeito aqui da nossa cidade, dos municípios aos redores aqui da nossa região, e também não do governador Eduardo Leite para a questão do ICMS, que seria do Estado, né? Então isso se manteve da mesma forma. E o ISS-QN também a gente ainda não tem nenhuma movimentação, teria que continuar pagando nas datas corretas. No início da nossa entrevista, tu comentaste que alguns impostos que a pessoa aciona para fazer o pagamento, lá no sistema a guia ainda não fez alteração de data. Como é que vai ficar? A pessoa vai pagar com juro? O que pode ser feito ali para o entendimento do empresário? Na verdade, tem uma resolução do Simples Nacional, onde fala que o Simples do MEI vai poder ser pago outubro, novembro e dezembro. Mas os contadores estão nos informando que quando eles vão fazer a geração da guia, ela já sai para o mês de julho. Então, segue todo o padrão do Simples Nacional, que seria julho, agosto e setembro. E não outubro, novembro e dezembro, como prometido na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. E as escriturações contábeis, como é que ficam nesse período? As escriturações contábeis digitais e fiscais não tiveram alteração também nas datas da declaração dela. Para apresentação para o fisco não teve ainda uma alteração nesse sentido. Luana, o que o empresário neste momento ele precisa estar atento, preocupado e seguro, tendo conhecimento para não errar, não dar um passo em falso? Eu acho, Sandra, assim... Não acho, né? Eu tenho certeza que nesse momento é fundamental uma assessoria jurídica especializada ao lado do empresário. Porque são tantas medidas, decretos, resoluções, enfim, que são editadas e publicadas todo dia que a gente precisa, às vezes, fazer uma tabela, enfim, um acompanhamento para conseguir compreender elas. Então, eu acho que o papel também lá de todo o legislativo deveria ser facilitar a vida do cidadão brasileiro nesse momento, com o intuito de não complicar mais ainda a situação. E não é se pensado muito dessa forma. Então acontece que fica complicado às vezes de entender, sai uma medida num dia que tira posicionamento que a outra medida havia nos dado. Então, nesse momento é essencial ter uma assessoria jurídica para poder auxiliar, realmente. Passando essa pandemia, a gente sabe que nada vai voltar a ser da forma que foi.
Muitas empresas, infelizmente, vão ter que reduzir o seu quadro de funcionários ou adaptar. Neste momento, é importante também o empresário pensar no profissional, em vez de demitir, de repente reduzir carga horária, mudar a sistematização de trabalho, trabalho home office também, que é uma tendência forte. Com certeza, Sandra. Eu acho que das empresas que a gente presta assessoria, a gente já tem essa preocupação dos empresários, que é de saber que o funcionário dele ele teve todo um treinamento, enfim, que esse funcionário vai ser difícil ele repor, né, esse material humano se ele tiver que dispensar nesse momento. Então, a gente já tem toda essa questão de uma preocupação do empresário de manter os empregos hoje, a equipe de trabalho que ele tem. Por isso se faz outras medidas para tentar organizar fluxo de caixa para poder manter esses empregos. E eu acho que a questão do home office é uma questão ainda que é muito nova para nós, tem muita dificuldade ainda de compreensão. E por isso que as pessoas ainda têm dificuldade em aceitar. Mas tem alguns setores que eu acredito que se adaptam muito bem à questão do home office, principalmente setores do judiciário, né? Sim. Que são os tribunais, as procuradorias, o Ministério Público, enfim, setores que provavelmente vão conseguir reduzir em 70%, 80% o trabalho presencial, onde seus servidores vão poder continuar o trabalho das suas residências. Ok, muito bem. Nós conversamos com a doutora Luana Marsaro, que é especialista em tributos do escritório MMPR aqui de Erechim. Obrigada, doutora. Imagina, muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite. E a quinta-feira aí já amanheceu com temperatura de verão. Lá pelas 7h30 da manhã a temperatura já estava em 18 graus, bastante quente para essa época do ano. Vamos ver se a gente tem alguma mudança considerável aí nessa sexta-feira na previsão do tempo? Ao amanhecer, nós vamos ter uma mínima de 13 graus, a máxima de 21, a média do dia em torno de 17 graus, a umidade do ar 73%, ventos 11 km por hora e tem sim possibilidade de 19 milímetros de chuva. Será que essa chuva vem? Olha que a gente está precisando de chuva. A barragem da Corsã, conforme orienta a GERE, a gente vem falando durante a semana toda, ela já está com 2,15 metros abaixo do nível normal. Se continuar assim nos próximos dias, Erechim não escapa de ter um racionamento de água. Portanto, fica o lembrete para todos vocês, para os seus familiares, orientem seus filhos e empregadas para que economizem água. Evitem escovar os dentes com a torneira ligada, banhos muito demorados e procurem acumular um pouco mais de roupa para usar a máquina também, para que a gente consiga amenizar esse quadro aí de estiagem e de falta de água. Bom, nós vamos encerrar hoje o Jornal da TV Erechim homenageando Erechim pelos seus 102 anos. Erechim é essa cidade que me acolheu, já que eu não sou natural daqui, mas me considero uma erechinense, e tantas outras pessoas que trabalham, têm suas famílias aqui no município que vieram de outros locais. E para as pessoas que ajudaram a construir todo esse legado, toda essa cidade maravilhosa, bem planejada, com ruas largas e bem arborizadas, um feliz dia para o nosso município, para todos nós, para todas as pessoas que empreendem e que fazem de Erechim a sua pátria, a sua casa. E a todos vocês que nos acompanham, vocês podem rever as nossas matérias lá no Facebook, YouTube e no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É Master Ofertaço. Linguiça suína nobre 1 kg, 11,99. Presunto nobre fatiado, 15,99 kg. Leite condensado Moça TP, 3,99. Shampoo Palmolive, 5,98.
Amaciante Downy, Brisa de Verão e Lírios do Campo 1 litro, R$ 12,98. Corra! É só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa.